Meu amigo e minha amiga eleitoralista, no Dia do Trabalhador, o presidente da República e o atual deputado federal Guilherme Boulos e pré-candidato à Prefeitura de São Paulo fizeram um ato lá na cidade de São Paulo e esse ato pode repercutir na campanha do Guilherme Boulos e até na inelegibilidade do presidente Lula. Confere aí após a vinheta. Para quem não me conhece, eu sou Valber Oliveira, professor de Direito Eleitoral. Toda semana a gente publica aqui diversos vídeos de Direito Eleitoral. Então é muito importante que você me ajude curtindo esse vídeo, compartilhando, se inscrevendo aqui no canal e aí assim você não perde nenhuma novidade de Direito Eleitoral. Vamos lá para a pergunta do vídeo, né? Que se o então, né, agora deputado federal, mas pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, e o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, quais as consequências, inclusive se eles podem ser cassados aí, o Guilherme Boulos ainda pré-candidato a prefeito. Primeiro a gente precisa assistir qual foi o vídeo, né, que causou toda essa polêmica. Vamos lá, o vídeo é bem rápido, né, bem rapidinho, 15 segundinhos. Ele está enfrentando 3 adversários. E por isso eu quero dizer para vocês, ninguém derrotará esse moço aqui se vocês votarem no Boulos para prefeito de São Paulo nas próximas eleições. E eu vou fazer um apelo. Inclusive, esse aqui é o momento, vamos dizer assim, o momento crucial do vídeo, né? Do apelo, que há um pedido explícito de voto e essa consequência, né? Esse pedido pode ter algumas consequências para ambos os candidatos, né? Um detalhe também é que esse evento foi patrocinado com recursos da Petrobras, aí sendo uma estatal, outras consequências também podem ter. Cada pessoa que votou no Lula em 89, em 94, em 98, em 2006, em 2010, em 2018, 2022, tem que votar no Boulos para prefeito de São Paulo. Então tá aí, né? Esse foi o vídeo e a pergunta que sempre que foi feito pra gente, né, por vocês principalmente, é quais as consequências, né, se tanto Boulos quanto Lula podem ser cassados. Bem, a gente tem aqui basicamente duas frentes de investigação. Primeiro, a frente em relação à propaganda. A propaganda eleitoral só pode ser feita a partir do dia 16 de agosto, a gente ainda está em maio, né? No entanto, lá o artigo 36A da Lei das Eleições traz algumas exceções. Então, por exemplo, pode-se dizer que é pré-candidato, pode-se fazer posicionamento político sobre determinadas políticas públicas, desde que, e aí vem a grande questão, desde que não ocorra o pedido explícito de voto, né? Então, o pedido explícito de voto retira, né, esse ato regular de pré-campanha com o pedido explícito de voto, isso passa a ter uma propaganda eleitoral irregular. E a consequência da propaganda antecipada irregular ou propaganda eleitoral irregular, a única consequência seria multa, né? Então aqui, pelo menos na frente de propaganda, nós não temos aí nenhuma consequência capital, nem para o presidente da República, nem para o deputado federal pré-candidato. Então, propaganda eleitoral irregular, apenas multa. Agora a coisa começa a escalar um pouquinho mais quando a gente fala de representações especiais. Então, sobretudo quando a gente fala de AIGE, que é a Ação de Investigação Judicial Eleitoral, e a conduta vedada a agente público, essas duas representações, claro, a gente poderia ter aqui também uma captação lista de recursos, né, o famoso Caixa 2, mas basicamente aqui a Ação de Investigação Judicial Eleitoral e a conduta vedada a agente público. Enquanto a Ação de Investigação Judicial Eleitoral, ela tem como consequência a cassação do registro /diploma e a sanção de inelegibilidade pelo prazo de 8 anos. Né? A ação de investigação judicial eleitoral tem como objeto de investigação ou como causa de pedir o abuso de poder econômico, o abuso de poder político e o uso indevido dos meios de comunicação. Tá? Nesse caso, esse evento foi inclusive transmitido pela EBC, da Empresa Brasileira de Comunicação. Então, em tese aqui, os dois candidatos poderiam ter incorrido nos 3 objetos, nas 3 causas de pedido da AIS. E também
a utilização da máquina pública, né, que seria a utilização indevida da máquina pública, prevista lá no artigo 73 da Lei das Eleições, utilizar bens, serviços, servidores de modo geral. Então, nesse caso aqui específico, aí sim, né? Aí a gente teria aí a grande pena capital. Então, em sede de AIGE, que é o abuso de poder político, econômico e uso indevido de meios de comunicações, a gente teria aí a inelegibilidade e a cassação do registro / diploma. Uma possibilidade. E a gente vai agora para o caso concreto, né? E no caso da representação por conduta vedada, né, lá do artigo 73, a gente teria a multa, e é a multa bem alta, né? E também a cassação. Na propaganda, né, que seria o pedido explícito de voto antes do dia 16, na propaganda a gente só teria a multa, né, como possibilidade. E aí, tendo esse cenário em mente, a gente pergunta, bem, e aí, como é que ficaria? Poderiam ser cassados, né? Boulos poderia perder o mandato de deputado federal, o Lula também poderia perder o mandato de presidente da República, ou esse impacto é apenas para as eleições de 2024? Bem, pessoal, os artigos 73 e o próprio artigo 22 nos ajudam a responder. Mas eu acho que lá a resolução 23735, que é uma resolução, inclusive, que é uma novidade para as eleições de 2024, elas trazem as respostas de forma muito mais específica, tá? Como consequência, por exemplo, de uma procedência, eventual procedência de uma AIGE, aí a procedência é uma questão que a gente pode deixar para depois, né? Porque aí é saber se teve gravidade, se não teve gravidade, se houve abuso de poder, se não houve, aí é uma outra questão. Mas se a gente considerar que, eventualmente, eles seriam condenados em uma representação por propaganda eleitoral, e aí a consequência seria multa, condenados numa AIGE, numa ação de investigação judicial eleitoral, e numa representação por conduta vedada, a gente teria como consequência a cassação do registro e a inelegibilidade pelo prazo de 8 anos. No entanto, essa cassação, né, essa cassação de registro / diploma, só ocorreria, obviamente, para o candidato Guilherme Boulos, né? Porque olha só o que diz lá o parágrafo 1º e 2º da resolução 23735, lá no artigo 10. Diz que a sanção da linha A, que é a sanção de cassação, né, ela vai ser proferida de acordo com a competência do juízo do respectivo pleito. Então, a eventual cassação de registro, que nem existe ainda, né? Obviamente que isso pode ser protraído no tempo e cassado o registro do pré-candidato, né, o futuro registro do pré-candidato Guilherme Boulos, vai ser proferido pelo juiz eleitoral lá da zona eleitoral de São Paulo. Então, eventualmente, se poderia ter cassado o registro de prefeito. Isso não tem nenhuma relação com o diploma de deputado federal. A mesma coisa não tem nenhuma relação com o diploma de presidente da República do presidente Lula, até porque nesse caso, né, eventual cassação de diploma do presidente Lula seria a competência do TSE. Como se está falando da eleição municipal, então toda a competência é lá da zona eleitoral de São Paulo, e ainda assim, no que diz respeito ao registro, ao futuro registro do Guilherme Boulos, e a eventual inelegibilidade do presidente Lula. Então, trocando em miúdos, o que poderia ter de consequência? No caso aqui do Guilherme Boulos, a gente poderia ter multa, tanto pela propaganda antecipada, quanto pela conduta vedada da agente pública, e claro, seria discutido, né, o prévio conhecimento, mas a gente já está considerando uma condenação para efeitos de consequência, que é a pergunta do nosso vídeo. Então, para o Boulos, poderia ter multa, eventual cassação né, cassação ou impedimento de registro, né, seria muito mais técnico falar em cassação no eventual registro se julgada procedente. Então, cassação do registro, do eventual registro, lembrando que é possível que fatos anteriores ao registro de candidatura sejam investigados por meio de AIGE, né, cassação do registro e ao do registro de prefeito, né, do registro de candidato a prefeito. Isso não tem nem uma relação com deputado federal. Então,
basicamente a consequência para o Boulos seria essa, e eventual inelegibilidade de 8 anos. Né? Eventual inelegibilidade de 8 anos. Por outro lado, do presidente Lula, qual seria a consequência? Também a aplicação de multa, tanto para a propaganda eleitoral quanto para a conduta vedada a agente público, e a sanção, né, de inelegibilidade, pelo período de 8 anos. Você vai perguntar, professor, mas e a cassação? Bem, lembrem que o que está em jogo é o pleito de 2024, o pleito municipal de 2024. Então o Lula não é candidato em 2024. Então por isso ele não sofre nenhuma cassação de registro, nem de diploma. A eleição pela qual ele foi eleito foi em 2022. Já até precluiu ou decaiu as eventuais ações que ele poderia responder, as representações que ele poderia responder. Mas a sanção de inelegibilidade vai tramitar, né, a AIS vai tramitar normalmente, né, lá pelo juiz eleitoral de São Paulo, pela zona eleitoral de São Paulo, e se condenado ele pode ficar inelegível pelo prazo de 8 anos a contar de 2024. Então, o grande impacto que poderia ter é que nesse caso não seria o presidente, e sim o cidadão Lula, né, que nesse caso não é candidato propriamente dito e nem ostenta um cargo para fins de sanção aqui, ele ficaria inelegível a contar das eleições de 2024, né? Então ficaria inelegível aí de 24 a 32, o que poderia em tese impactar na sua reeleição aí nas eleições de eventualmente nas eleições de 2026. Perdeu o cargo, né? Por essa representação, especificamente no âmbito civil eleitoral, não haveria essa possibilidade. Tá bom, meus amigos? Então, respondida aí a pergunta, para os cargos originários de deputado e presidente não vai ter nenhuma consequência. Eventualmente, a consequência mais gravosa para as eleições municipais seria para o Guilherme Boulos. Tá bom? Se você chegou até aqui é porque você curtiu esse vídeo, então não se esqueça aí de dar o like, se inscrever, comentar, compartilhar. Se quiser se aprofundar em direito eleitoral, vou deixar o link aqui na descrição para você baixar material tanto para concurso público quanto para a prática eleitoral. Tá bom? Forte abraço e até a próxima.